Voltei, galera, voltei. E aí, deu para dar uma descansada, deu para dar uma relaxada, beber uma água, respirar? Gente, agora a gente vai falar de um bloco muito importante. Aquele bloco, sabe quando aparece assim na tua prova escola nova, que você não lembra o que é? A partir de hoje você vai lembrar de todo o conteúdo, porque aqui no Mentorizar eu te dou a dica para que você possa olhar uma questão e matá-la de um modo muito fácil. Então vem comigo que a gente vai falar agora desse bloco aqui muito importante, que é o bloco da pedagogia liberal, só que a gente está falando da tendência renovada progressivista, da escola nova, ou pragmatista. A gente vai ver por que tem esses nomes e tal, e como que às vezes a banca pode brincar tanto dessa tendência aqui, ó, a tendência renovada progressivista e renovada não diretiva. Porque essa daqui é renovada diretiva, tá, gente? É renovada diretiva. A gente está falando, é renovada diretiva ou progressivista ou escola nova ou pragmatista. A gente vai falar de todos esses termos, mas vamos começar falando agora do papel da escola, tá bom? Igual a gente fez na outra tendência, que era a tendência tradicional. Vamos lá. Tendência renovada progressivista, ela também é chamada de pragmatista. Então pode aparecer na sua prova pragmatista também. Então fique atento a isso aí, porque pode aparecer esse termo aqui, ó, tá bom? Pragmatista. Porque se a banca quiser brincar com a atenção do candidato, em vez dela escrever renovada progressivista, ela pode escrever renovada pragmatista, tá? Então fique atento e fique atenta a isso aí. Qual é a função, o papel da escola nessa tendência? Adequar as necessidades individuais ao meio social, e para isso ela deve se organizar de forma a retratar o quanto possível a vida. Então tem essa perspectiva de buscar encontrar aí, né, o mais próximo da vida, semelhança do que se encontra na prática, na realidade. Todo ser dispõe de si mesmo de mecanismos de adaptação progressiva. Olha aqui. Ou seja, a ideia de adaptação progressiva ao meio. Perspectiva que também já apareceu em prova, hein? E uma consequente integração dessas formas de adaptação no comportamento. Então tem a ver com uma adequação ao meio. É isso. Em outras palavras, o que ela está dizendo aí, o que ele está dizendo nesse slide, é que está trazendo a ideia de adequação ao meio, tá bom? Então você pode às vezes ficar confuso, mas se lembrar desses macetes, das palavrinhas-chave que eu estou entregando para você aqui de bandeja na hora da prova, você vai matar a questão. Então, pensou em tendência renovada progressivista ou pragmatista, eu estou falando dessa adaptação ao meio, dessa realidade o quanto que possível ali de retratar o que tem na vida. Vamos ver agora de onde veio esse termo aqui, ó, que está aqui em cima, ó. Peraí, aqui em cima, ó. Peraí, ih, caramba, aqui, ó, olha ele aqui, ó, aqui. Renovada progressivista. Gente, de onde veio esse termo aí, renovada progressivista? Eu não sei, Johnny. Nunca ouvi falar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Muitas das vezes você está nessa brincadeira e não sabe de onde veio um termo. E às vezes a origem do termo, ela te ajuda a matar uma questão. Vamos ver isso então como se apresenta nesse slide aqui. Vamos lá. Deixa eu sair daqui da frente para não te atrapalhar. Anote para não esquecer. A designação progressivista vem de educação progressiva. Olha aqui, a gente falou disso, né? Que todo ser dispõe de dentro de si mesmo mecanismos de adaptação progressiva. É uma ideia um tanto quanto biológica, ok? De adaptação ao meio, de forma de adaptação do comportamento ao meio. É isso que ele está falando. Então, esse termo ele foi utilizado por Anísio Teixeira, tá bom? Ele servia para indicar uma função dentro de uma educação, numa civilização. A gente vai ver agora no próximo slide. Vem aqui comigo. Anote isso aqui, que pode ser que apareça, né, de alguma forma, o nome do Anísio Teixeira. Aí você vai associar o Anísio Teixeira à tendência progressivista. Vamos lá, deixa eu sair daqui da tua frente para você poder enxergar. Era o termo usado por Anísio Teixeira, ok? Para indicar o quê? Uma função da educação numa civilização em mudança, decorrente do desenvolvimento científico. A ideia aqui do desenvolvimento
científico. Ideia equivalente à evolução. Olha aqui a ideia central da tendência renovada progressivista, a ideia de uma evolução em biologia. Tá? Essa tendência inspira-se no filósofo e educador norte-americano John Dewey. Aí eu te falo, é importante, professor, eu estudar o John Dewey, associar John Dewey? É importante. Essa ideia de John Dewey, esse nome também já apareceu muito em prova, muito, para você associar a qual tendência, tá bom? Então grave esse nome. John Dewey é o cara, né? Quando a gente pensa aí na adaptação para a escola nova, a ideia de adaptação ao meio, tá bom? Então, essa tendência, como está muito bem aqui explicado no slide, inspira-se nesse filósofo e educador norte-americano John Dewey. Então, se aparecer na sua prova lá um correlacione com o nome de John Dewey, vai ter dúvida? Não, né? Não pode ter dúvida. Apareceu o John Dewey, já sabe que é a escola nova, tá bom? Não esqueça disso. Promete para mim que você não vai errar isso na prova? Prometeu. Então vou cobrar, hein? Vem comigo. A gente vai falar um pouco mais dessa renovada progressivista, que também é chamada de escola nova, tá bom? Vamos continuar falando dela, porque agora a gente vai falar dos conteúdos de ensino. Vamos que vamos. Desafios cognitivos e situações problemáticas. Eu tenho que ter uma realidade, eu tenho que ter uma contextualização com a realidade, então eu tenho que trazer essa ideia aqui, ó. Situações problemáticas, desafios cognitivos, tá? Muito mais valor aos processos mentais, tá? E habilidades cognitivas do que conteúdos organizados racionalmente. Quem é que trazia os conteúdos organizados racionalmente? A tendência tradicional. Tá? Essa aqui vai trazer uma perspectiva mais dos processos mentais, das habilidades cognitivas. Então, olha o que se ganha tônica nessa tendência tradicional. A ideia de aprender a aprender. Aprender a aprender é a perspectiva da renovada progressivista. Tá bom? É a ideia de aprender a aprender. O método de ensino dela já é um pouco diferente. O método de ensino, preste atenção, a gente está falando aqui dos conteúdos de ensino, aprender a aprender, né? Trazer a ideia das habilidades, dos processos cognitivos, dos processos mentais, dentro daquela adequação dos desafios cognitivos e das situações problemáticas que vão se dar na adequação ao meio ambiente, à tua estrutura, à tua realidade. Agora, presta atenção nesse próximo slide, porque a gente vai falar agora dos métodos de ensino. Olha só, quando se fala dos métodos de ensino, é só você lembrar disso aqui, ó. Aprender fazendo. A gente está falando do aprender fazendo. Porque é aprendendo com a realidade, é aprendendo fazendo, é que eu vou experienciando esse conhecimento. E o de professor fica como? Numa ajuda discreta, tá? Nessa tendência, o relacionamento do professor e do aluno não tem uma relação, não há um lugar privilegiado para o professor, tá? O professor ele vai ser um auxiliador, ele vai ser só um auxiliar ali daquele desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Ele vai ser um facilitador. Então ele deve se garantir a oportunidade de colocar soluções à prova, a fim de determinar sua utilidade para a vida. Então, olha a busca aqui para se ter uma utilidade para a vida. Tem um pouco a ideia que se aparece dentro do próprio nome, a ideia de pragmatismo. Essa ideia de pragmatismo, ela dá nome à própria tendência, ok? A ideia de renovada, progressivista ou pragmatista, tá bom? Então, tendo essa visão aí, essa utilidade para a vida, você pode agora entender melhor a ideia do relacionamento professor-aluno que eu já havia comentado, tá? A ideia de que não há um lugar privilegiado, né? Porque o professor vai ser vai dar uma ajuda discreta, ajudando o aluno a aprender fazendo. Ele vai ser um auxiliar, né? Ele vai estar ali facilitando o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Então, o papel do professor é ser justamente isso aqui, ser um auxiliar. Espera aí que eu marquei. Vou marcar com marca-texto para você não esquecer isso.
Auxiliar o desenvolvimento. Tá bom? Não esqueça disso aqui, gente, que o papel do professor ele é auxiliar do desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele é livre, ele é espontâneo, experienciando toda a perspectiva, toda a realidade, todo o contexto, tá? A gente vai ver agora os pressupostos da aprendizagem, dessa renovada progressivista. A gente tem que a motivação depende da força de estimulação do problema e das disposições internas e interesses do aluno. Ok? Então tem tem as disposições internas aqui, ó, e os interesses do aluno, até porque tem uma busca pela realidade pragmatista ali, né? Pragmática. Então tem toda uma tendência, o nome é renovada pragmatista ou progressivista. Então tem contexto da realidade. Então tem que ter um interesse em uma disposição mental interna do aluno, tá bom? A motivação vai depender dessa força de estimulação que o professor vai gerar ali com o aluno, estimulação do próprio problema, desafio cognitivo. Aprender se torna então uma atividade de descoberta, tá? E uma autoaprendizagem sendo apenas o meio estimulador. Então vai ter essa perspectiva de descoberta. Johnny, renovada progressivista, tem algum nome assim que você pode me dizer que para eu lembrar sempre? Eu tenho algumas técnicas que eu gosto de passar para os alunos. Nomes importantes. Falou em renovada progressivista ou pragmatista, eu vou lembrar sempre de John Dewey, é o cara, tá bom? John Dewey, ele é o cara. Então, a ideia dos projetos, a ideia dessa experiência. Cara, toda vez que você lembrar de escola nova, você vai lembrar de John Dewey. Grava isso que você não erra a questão na prova. Associar autores a uma determinada tendência ou teoria ajuda muito a gente na hora da prova, tá bom? Então, John Dewey. Outros nomes, a Montessori também se enquadra nisso aqui. Ela tem a ideia dos materiais dourados e tal. O De Crolli também, a partir dos seus centros de interesse. Então, são alguns métodos que são até adotados em escolas particulares. Provavelmente, talvez a gente tenha aqui um ou outro aí que atue numa escola montessoriana, uma escola talvez piagetiana, mas aí Piaget não está trazendo aqui no tópico. Mas montessoriano tem muita gente que trabalha com isso, né? A ideia da alfabetização através da perspectiva montessoriana, experienciando os materiais. Então é isso, gente. Pensou em Ovidio De Crolli, John Dewey, Maria Montessori pensou em tendência renovada progressivista ou pragmatista, tá bom? Ou a tendência da escola nova. Pode aparecer alguma coisa assim nesse sentido, tá bom? Nos mapas mentais aqui do site, ó, você pode baixar aqui no nosso site, ó. Aqui no site você tem os mapas mentais. Quem não tem aqui, quem não está fazendo parte do curso Mentorizar, comprando algum módulo, comprando algum curso, ou de alguma parceria que o curso Mentorizar está fechando aí, que esse material vai ser fornecido também para outros cursos, então você pode ir lá no site e baixar um mapa mental falando dessas tendências, falando de características. Esse vídeo aqui ele tem o objetivo de dar um norte. A gente não vai conseguir esgotar todos os elementos das tendências aqui. Então a ideia é que você, com base nesse material de videoaula que eu tenho passado aqui, que você está me vendo, você possa ter um norte, tirar alguma dúvida, ter uma direção, para que agora você possa ir lá no material complementar. Você que é aluno do Mentorizar tem um material complementar para você acompanhar e também poder olhar os mapas mentais, botar isso nas suas anotações, otimizar os seus sentidos para que você possa entender esse conteúdo. Beleza, gente? Vou dar mais uma pausa e a gente volta falando da tendência renovada não diretiva, ainda no bloco das tendências liberais, tá bom? Volto já já.